sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Apenas esse versículo. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pense num tema, tempo de influenciar outras gerações. De geração em geração, esse é o tempo de influenciar outras gerações. Salomão, aqui nesse texto, ele afirma que há tempo específico para cada evento na nossa vida. E ele faz um paralelo. Vai falando durante o capítulo que há tempo para cada coisa, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar e tantos outros, mas para cada fase existe um propósito específico. O que nós podemos tirar para a nossa vida cristã desse capítulo 3, escrito por Salomão, que faz tantos paralelos e fala dos propósitos da nossa vida, o valor do propósito da nossa vida. Quer dizer, tenha paciência. Seja paciente. Nem tudo acontece quando nós queremos. Às vezes nós somos tão imediatistas, né? Queremos que tudo aconteça tão rápido. Mas nós somos finitos. Deus é infinito. Então Deus não tem pressa. Ele tem um tempo determinado para cada coisa. Deus tem um tempo certo para agir em cada propósito. Tenha confiança em Deus. Primeiro tenha paciência. Depois tenha confiança em Deus. Mesmo quando nós não entendemos os tempos, por que há tempo de morrer? Então tenha paciência, seja confiante em Deus, pois podemos confiar que Deus tem um plano. Tem um plano para a minha vida e um plano para a sua vida. Então o terceiro conselho que ele nos dá nesse capítulo, aproveite o presente. Aproveite este momento. Cada fase da vida tem o seu valor. E é muito importante viver com um propósito, mesmo em tempos difíceis. Mesmo quando os problemas chegam. Mesmo quando chega a hora da despedida. Tenha paciência, tenha confiança e aproveite o presente. Quarta coisa que Salomão quer nos ensinar. Peça a Deus discernimento para saber o tempo certo para agir com sabedoria e sensibilidade à direção de Deus. Seja paciente, tenha confiança, aproveite o presente e peça discernimento. Gostaria de perguntar para você hoje, como família, você tem valorizado o tempo presente? Ou está preso ao passado, ou muito preocupado com o futuro. Não podemos mudar o nosso passado, nem mesmo controlar o nosso futuro. Então viva o presente, sabendo que Deus faz cada coisa ao seu tempo, e tudo o que Deus faz tem um propósito. Deus nos chama para viver bem o tempo presente, confiando no seu cuidado e aproveitando o tempo que temos com quem nós amamos, com a nossa família, com os nossos irmãos. Pense nisso. Em meio a tudo isso, ao corre-corre do dia a dia, tantas demandas que nós temos, pressões externas, nós temos a nossa família e precisamos olhar para ela. Esse é o tempo de você influenciar a sua família, tempo de influenciar as próximas gerações. Precisamos saber discernir o tempo certo para agir, para nós agirmos com sabedoria, amando, corrigindo, celebrando cada momento, cada propósito. Mas Deus está nos chamando para viver esse tempo em família. Daqui uns dias nós vamos estar falando sobre legado. Já estamos preparando para isso. De geração em geração, o que você tem deixado marcado na sua família? Esse é o legado que você deixa. As suas ações, as suas atitudes, o seu amor, o seu cuidado com a sua família. Isso tudo é legado. Então Deus nos chama para viver esse tempo presente, amando, respeitando, corrigindo, mesmo com todas as pressões externas. Tempo de voltar o coração para dentro da nossa casa. Tempo de restaurar lares. Tempo de viver o propósito de Deus dentro da nossa família. A Bíblia nos apresenta muitas famílias. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos vários exemplos de famílias
que tiveram problemas, tiveram erros, acertos, desafios, recomeços, mostrando que Deus se importa com o nosso lar, Deus se importa com a nossa família, Deus se importa com todas as gerações. Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 e 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não podemos deixar o tempo passar e só perceber a importância da nossa família quando talvez for tarde demais, quando talvez for um momento de despedida. Eu me lembro que a minha família é bem grande, né? Meus primos é uma família muito grande. E um primo sempre falava, a família só se reúne no momento da despedida, no momento de um velório. Que triste, né? A família se reunir porque todo mundo está espalhado, cada um em um estado, cada um em uma cidade, e todo mundo trabalhando, ninguém tem tempo para se reunir, e muitas das vezes nós só nos reunimos no momento de despedida. Então, não perca tempo. Viva o presente, valorizando quem está ao seu lado, se importando com quem está ao seu lado e vivendo com a sua família, amando sua família, respeitando sua família, mas pensando no tempo presente. Deixe as coisas que já passaram ficarem no passado. Viva o presente. É tempo de estar presente, tempo de conversar, tempo de abraçar. Os filhos precisam dos pais, os cônjuges precisam um do outro. Os pais precisam honrar e cuidar dos seus filhos. Toda a família, né, nós sabemos que todas as famílias têm problemas, têm conflitos, mas precisamos praticar o perdão dentro da nossa casa todos os dias. Então, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, família que está aqui nesta noite, ore com a sua família, tenha esse tempo com a sua família, leia a Bíblia com a sua família, com seus filhos, ensine-os no caminho em que eles devam andar, sirvam ao Senhor juntos. É muito bom quando nós servimos juntos em família. O lar é a nossa primeira escola, o lar é o nosso primeiro templo, o lar é o nosso primeiro hospital, o tempo de cuidado, de cura dentro de casa. É o lugar onde os filhos aprendem o caráter de Cristo. Isso é legado. Pais, nós temos o curso Reconectados e lá eu pergunto, você acha que alguém está olhando para você? Alguém está percebendo você? Sim. Hoje, muitos casais sabem que muitas pessoas estão percebendo como eles agem. Então, preste atenção. Muitas pessoas estão olhando para você, sim, prestando atenção no seu exemplo, no seu testemunho. Isso é legado. O que você vai deixar para as próximas gerações? O tempo de qualidade com sua família não é apenas uma questão física, estar presente, mas é conectar-se emocionalmente com aqueles que você ama. Não é estar só fisicamente presente, porque muitas vezes nós estamos fisicamente presentes, mas tão distantes uns dos outros. É estar realmente espiritualmente presente. A correria do dia a dia, ela pode nos afastar de quem nós amamos, de quem importa para nós. Mas Deus ama a nossa família, Deus ama a família, porque Deus criou a família. Queria contar uma pequena ilustração que diz assim: certa vez uma mãe de 3 filhos se viu preocupada com a situação da sua família. O relacionamento entre os filhos não ia muito bem. Eles brigavam com muita frequência e a casa estava sempre em clima de tensão. A mãe então resolveu buscar ajuda e orientação divina para essa situação. Ela decidiu reunir os filhos para uma conversa e juntos oraram pedindo orientação a Deus. Foi aí que surgiu uma ideia. Eles escreveriam uma lista com coisas que gostavam um dos outros e colocariam em um envelope. Todos os dias, eles retirariam um papel que leriam em voz alta, lembrando-se das coisas boas que apreciavam um no outro. Com o tempo, a situação da casa foi mudando. Os filhos começaram a se aproximar mais e brigar menos. A convivência ficou mais harmoniosa. A mãe percebeu que a oração e o cuidado com o relacionamento eram essenciais para a saúde da família. O que nós podemos tirar para as nossas vidas, para as nossas famílias, desse exemplo de família? Essa mãe e esses filhos nos convidam a refletir sobre a importância de nós cuidarmos dos nossos relacionamentos familiares, buscando sempre a orientação de Deus em nossas vidas. É isso que nós passamos de geração
em geração. Muitas coisas têm roubado o nosso tempo em família. O celular, os joguinhos, o distanciamento do diálogo, a ausência espiritual. Muitas coisas têm roubado o nosso tempo de convivência familiar. Famílias que caminham com Deus desfrutam de um tempo mais leve e cheio de sentido. Busque fazer Deus do centro da sua família. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos neste momento e pensar. Eu tenho influenciado a minha família, outras gerações a buscar ao Senhor? Será que eu tenho vivido isso dentro da minha família? Tudo começa com a sua decisão. Quando Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a decisão começou com Josué. Ele tomou a decisão de caminhar com o Senhor e influenciar toda a sua família a também servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem negligenciado o seu tempo de família, Deus está te chamando para um novo tempo, para o arrependimento, para a reconciliação, para viver um tempo novo em família. Se você tem vivido conflitos no seu lar, Deus também pode restaurar a sua casa, Deus pode restaurar a sua família. Se você tem orado sozinho pela sua família, não desista. Talvez você esteja falando assim, mas eu estou sozinha aqui na igreja, sozinha aqui na igreja. Não desista, persista, continue orando pela sua família. Deus tem respostas para a sua oração. Deus tem respostas para a sua família. Se você cresceu sem referência familiar, saiba que em Cristo você é adotado na família de Deus. A igreja é a nossa família espiritual. Você tem uma família. Hoje é tempo de você influenciar as novas gerações. É tempo de perdoar, tempo de voltar, tempo de recomeçar e, sobretudo, tempo de influenciar. Eu gostaria que, se você me permitir, dar algumas sugestões. Separe um tempo diário para estar com a sua família. Mesmo que seja uma breve conversa, um tempo bem rápido, mas separe esse tempo para estar com a sua família. Façam atividades juntos, refeições, pequenos lanches, brincadeiras, leitura da Bíblia, devocional juntos. Demonstre interesse genuíno. Importe-se com o que o outro fala. Com alguém da sua família, com o filho, com o cônjuge. Às vezes nós estamos tão cansados que não queremos nem ouvir o que o outro está falando. Mas reserve um tempo para conversar, para ouvir o que o outro tem a dizer. Ouça mais do que fale. Dê espaço para os outros expressarem seus sentimentos e suas emoções também. Todos os dias, você e eu precisamos tomar decisões. Todos os dias. Nós tomamos decisão também de estar aqui ou não. De vir à casa do Senhor ou não, servir ao Senhor ou não. Você hoje pode tomar a decisão de influenciar a sua família a caminhar com o Senhor, assim como fez Josué no passado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.